Você apresenta a igreja entrando no céu, na visão pós? A igreja já está no céu, capítulo 9, verso 6. Tem milhares de cristãos então lá. Então você não conhece o pós-tribulacionismo. Conheço. Já entra no céu, a igreja arrebatada. A igreja está lá e não entra lá? Então, na sua concepção... Como que a igreja está lá? A igreja não entra lá. Já tem crente lá, a igreja não entra lá? Com muito respeito, eu não quero ser pedante. Segue provar em Apocalipse capítulo 19 a igreja entrando no céu. A igreja estará onde Cristo estará. Já a gente dá por gentileza. É que porque por corte dele fica bom, mas eu preciso falar. Não é corte não, pastor. A gente já volta. É que se o senhor permitir... Bíblia, pastor. É que o senhor começa a intercalar e quando eu intercalo, o senhor não gosta. O João oculta a expressão igreja e temos 3 questões ali, santos e os santos ali? Quem são os santos? Esses santos nós podemos corroborar com a própria semântica da palavra que é separado, Hargel. Mas no Novo Testamento, por mais de 70 vezes, é atribuído à igreja, né? No Novo Testamento. Mas olha que interessante. Por que João vai ocultar a palavra igreja ali? Então, naturalmente, nós temos essa dificuldade. Então, pelo contexto histórico dos pais da igreja, pelo contexto bíblico, pelo contexto joanino, pelo contexto paulino, pelo contexto apocalíptico, a igreja certamente não passará por esse período de grande tribulação, porque o contexto em si só fala para agora. Eu posso falar agora um tempinho? Então bora lá. Quais são os textos bíblicos que fundamentam e sustentam a visão pós-tribulacionista? Vou usar os textos, mas primeiro eu quero falar sobre dois textos que o pastor Aleph falou aqui. Eu falo com a devida vênia, tá? Com muito respeito aos irmãos. Sim, com certeza, sempre com respeito. E só para ressaltar, depois se me puder dar o tempo, a palavra, Mateus 24, eu quero trabalhar esse texto. Beleza, vamos lá. Você falou que refutou o pastor começou citando 1 Tessalonicenses 1:10, que é um texto muito usado pelo pré-tribulacionismo, né? Eu vou ler o texto aqui, o texto diz o seguinte: para guardar-se do céu o Filho a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O primeiro ponto errado aí que o pré-tribulacionista olha para o pós e faz uma interpretação totalmente equivocada. O pós não acredita que a ira de Deus cai sobre a igreja. Isso é um espantalho que é levantado pelo pré-tribulacionismo. Mas a ira de Deus, né, vem sobre o trono do anticristo e aqueles que não servem a Cristo. É só ler Apocalipse. É só ler. O texto está lá. E esse texto aqui não tem nada a ver com grande tribulação. Eu desafio mostrar no contexto algo ligado à grande tribulação. Se você ler o verso de número 9, esse aqui é legal, pastor Aleph, ó. O rei do texto é o contexto. Lê o verso 9. Se você ler o verso 9, você vai entender que ira que Cristo está levando aqui. Olha o que diz o verso 9 aí, querido ouvinte. Olha aqui, ó. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamamos que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vocês. E como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus, servindo Deus verdadeiro. Aí esses que se converteram dos ídolos e deixou a idolatria, serão livres da ira vindoura porque são igreja. Tá aí, não tem nada de... Eu desafio alguém mostrar dentro desse contexto a grande tribulação. Não tem. Peraí que agora eu quero citar o texto. Peraí. Eu não quero interrompê-lo, como assim não fiz com o pastor Aleph, mas só para me tirar uma dúvida. A ira de Deus vem para o governo do anticristo e para os ímpios, mas com a igreja na terra... Guardada. Deus não tem poder para guardar? Com a igreja na terra, certeza. essa ira não vai atingir Não atinge? Não. Então, peraí, não interrompi o senhor, pastor Aleph. Segura aí, desculpa aí. Não, tranquilo. Vamos lá, eu quero entrar nisso, mas deixa eu continuar aqui no contexto. Então, eu provei para você, só você ler. Pega o texto na sua casa aí, como diz o pastor César, aqui um abraço para ele. Leia o texto e o contexto e tente achar grande tribulação. Você não vai achar. Agora, eu fiz uma interpretação simplista. É só você ler o verso anterior que interpreta o posterior. Eles não vão sofrer a ira de Deus porque abandonou a idolatria e se converteram agora à igreja. E sobre a igreja não cai a ira de Deus mesmo. E não tem nada de grande tribulação. Primeiro ponto. Segundo texto que o pastor usou aqui, que eu lembrei aqui. Apocalipse 3:10 também, que é muito usado pelo pré-tribulacionista. Eu concordo com o pastor Aleph que ele falou que a chave... Ele não falou isso, né? Eu falei, né? Que o 1:19 de Apocalipse é a chave hermenêutica, que escreve o que viste, as coisas que são e que hão de acontecer. Concordo com ele. Se você entender esse contexto do primeiro capítulo, você entende todo o livro do Apocalipse. Aí eu tenho uma pergunta, e aí eu queria que o pastor pudesse responder rapidinho, só para me tirar a dúvida. Pastor, então o senhor, pela sua fala, como todo pré-tribulacionista clássico, entende que o 3:10, aquelas palavras para a igreja de Filadélfia, estão atreladas a uma promessa escatológica futura, certo? Essa é a hermenêutica, então, né? Sim. Por ser fiel à minha palavra. A hermenêutica, então, a ser aplicada no capítulo 2 tem que ser a mesma. Sim ou não? Porque é o mesmo documento, sim ou não? Quando vai ter 10 dias de grande tribulação? No futuro? Ali nós temos um... Quando? Posso porque, responder? Não, porque, tipo assim... É que você pergunta... Não, é que é retórica. A pergunta é retórica. É retórica, porque é o seguinte... Então não vou ficar aqui, veja bem. Mas quando for retórica... Pastor, é uma pergunta retórica. Ah, sim, não, porque desculpa. Tu faz a pergunta do pastor, ele vai responder. Foi. Perdão, mas veja bem. Se o 3:10 não se... E o próprio pastor concordou que do 1 ao 4, do 1 ao 3...
tem a ver com o contexto de João, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Tem que fazer sentido para os primeiros ouvintes que ouviram aquelas profecias de João. A não ser que aplique lá o census pleno e tal, enfim. Mas se o 3:10 ele joga escatologicamente no futuro, o que eu faço com 2:10? Aliás, com 2:10, que são as palavras para a igreja de Esmirna, que depois foi pastoreado por Policarpo, que também é um que defendeu que Cristo viria depois da grande tribulação, nos escritos que ficou dele. Então veja bem, se eu aplico essa hermenêutica aqui, aquela grande aflição que vem ali no 3:10, lá para o futuro, a grande tribulação, o que eu faço com 2:10? Quando vai ter 10 dias de perseguição e muitos vão ser presos? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum. Aí o pastor falou que no livro do Apocalipse, até o capítulo de número 4, ali aparece a palavra eclesia, chamados para fora, que é atribuída à igreja. Mas, ainda no livro do Apocalipse, aparece a palavra santos, que é um termo usado no Novo Testamento para se dirigir aos salvos. Eu citei aqui por mais de 70 vezes, de Mateus a Apocalipse, a palavra santo é atribuída à igreja, ao grupo chamado por Cristo. Lendo Apocalipse capítulo de número 12 e 13, fica óbvio que é dado poder ao anticristo para perseguir e vencer. O vencer ali não é vencer eternamente, é matar a igreja. É matar aqueles que estarão aqui, a igreja militante, no período da grande tribulação. E qual que é o outro texto que eu tinha falado para me comentar? Textos que sustentam o pós-tribulacionismo. Mateus capítulo de número 24, do verso 29 ao 32, que eu citei. Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 7. Ele vem sobre as nuvens e todo olho verá. Carta aos Hebreus, Jesus Cristo aparecerá segunda vez. Aparecer é algo visível, só que aí dentro do pré-tribulacionismo tem a ideia do harpados e da parousia, manifestação em glória e manifestação não visível, ou não sei se o pastor também vai defender a ideia do arrebatamento secreto, porque já mudou também, né? Hoje não é poucos, acho que um ou outro, o Elias é um dos maiores defensores, né, do arrebatamento totalmente secreto. Agora tem muito pré que entende que não é secreto, porque como que vai ser secreto? Tem um piloto de avião lá que é cristão, é arrebatado, o avião cai, é secreto, ninguém vai saber o que está acontecendo? Não, vão dizer então, que não se torna secreto. Vão dizer que é um disco voador. Milhões de pessoas assumindo, como que isso é secreto? Não me faz sentido nenhum. Eu te explico, quer que eu explique agora? Não faz sentido. A fala, só para completar. Então nós temos ali, ó, Atos do Apóstolo, capítulo número 1, na ascensão de Jesus Cristo, quando eles estão vendo Jesus ser recebido no céu e Jesus some ali nas nuvens, aparece os 2 anjos e fala o que para eles? Por que vocês estão perplexos? Esse mesmo Cristo que subiu voltará da mesma forma. Ele foi invisivelmente? Ele foi secretamente? Ele foi em 2 vezes? Não. Ele foi para quem? Do jeito que ele subiu para a glória, o anjo falou que ele vai voltar do mesmo jeito. Quem é que viu? Visivelmente, claramente, com todos que estavam ali. No momento Pastor, eu preciso refutar. Ali naquele contexto, né? Eram os discípulos, eram os que seguiam Jesus ali naquele contexto. Deixa o pastor agora falar. Mas só que em Mateus 24 diz que quando ele vir, as nações vão se lamentar, porque vão ver. Eu preciso ouvir a resposta do pastor Aleph agora. Não, Israel? Aí o pastor Israel eu comento depois, senão vai ficar muita coisa, pode ir lá. Obrigado, pastor Israel. Primeiro, só uma questão assim de texto. 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo de número 5, corrobora com a mesma visão. Porque o contexto imediato apresenta uma igreja que está perguntando ao seu pastor, mais ou menos assim, o que aconteceu com aqueles que morreram em Cristo e o que será que acontecerá com nós? E Paulo explica. Imagina o consolo para aquele que passará pelo grande período da tribulação, estar sendo martirizado, decapitado. Que consolo é esse? Nenhum consolo. Paulo ratifica essa expressão de consolo. Outra questão, eu estou falando bem devagar, porque alguns internautas falam que eu estou igual narrador de futebol. Eu também pensei que o pastor era narrador. É porque eu falo pregador rápido. Pentecostal. Fala, eu também falo assim. Eu falo tranquilamente. O problema é que, como é debate, tem a interpolação. Eu estou falando rápido para né? não tomar o tempo dos irmãos. E dentro dessa concepção, o texto relacionado ao arrebatamento também, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Sim. Pastor Wesley, obviamente, você compreende que ali é o arrebatamento da igreja, sim ou não? Sim, é o arrebatamento da igreja. Respondida a sua pergunta, por que o arrebatamento é secreto, pastor Fábio? Porque o arrebatamento é relacionado aos indivíduos salvos que subirão. Mas não, onde está no texto que é secreto? Eu vou explicar. Concomitantemente com o ressuscitar dos mortos. A expressão em grego, átomos,
partícula indivisível, A negativo, dominei cortado, um tempo não contado, em que no mesmo momento que a igreja será arrebatada, não precederemos os que dormem em Cristo. Então, esse arrebatamento secreto será para a igreja, não, mas para o mundo. Nós saberemos que estaremos sendo arrebatados, e tirar aqui um espantalho do pós que nos acusa dessa questão, porque se é um período de tempo em que não se pode contar, será um rápido por demais. A expressão arrebatamento em grego, harpazo, que significa dizer arrancar com força ou com raiz. A mesma expressão aplicada na Vulgata Latina por Jerônimo, contemporâneo do Doctor Gratia, doutor da graça Agostinho de Hipona. Ele trata a respeito de rapturo, expressão raptar, que significa dizer tirar com força da terra, rapidamente. Conforme a tipologia bíblica nos apresenta, em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 5, versículo de número 24, Enoque foi transladado antes do período, e o contexto vai nos apresentar que após alguns anos veio o dilúvio. Esse mesmo contexto vai nos apresentar que Elias foi arrebatado num redemoinho de fogo. Quem é que viu? Eliseu, mais ninguém. Então, naturalmente, os salvos em Cristo terá essa corroboração, como o irmão acabara de concordar comigo, que o arrebatamento e a ressurreição são concomitantemente. Eu concordei que 1 Coríntios capítulo 15 é arrebatamento. Fala que o arrebatamento será secreto para a igreja. Outra questão, você refutou, tentando, pastor, ou melhor, falou tentando refutar. Quando é a tribulação de 10 Atos dias? Dos Apóstolos. Eu não tocou lá. Calma aí que eu vou chegar lá. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11, você trata a respeito daqueles que subiram. Ou melhor, que Jesus subiu, né? Aí os dois varões, que são anjos, varões galileus. O que, aliás, aquele mesmo que foi é o mesmo que vai voltar. Do mesmo jeito. Olha que interessante. Claro. Os varões galileus falaram para quem? Ou melhor, os anjos falaram para quem? Para os galileus. Eles eram igreja, discípulos. Não? Eles eram igreja, com não? certeza, naquela ocasião. Igreja... Então, o que nós podemos compreender? Que a igreja verá o Cristo com poder e grande glória. O mundo não. O mundo não verá, a não ser na segunda vida. Como que ele vida. vem nas nuvens e ninguém vai ver? Ele diz Mateus 24, 29. Todo olho o verá. Perfeito, no final do período da grande tribulação. Então ele vem duas Batalha vezes. do Armagedon. Sim, é o texto que nos aplica. Não está isso na Bíblia, que ele vem duas vezes? Eu vou perguntar. Eu vou apresentar, ou melhor, já apresentei. Apresenta Jesus vindo duas vezes ou em fases? Você apresenta a igreja entrando no céu, na visão pós? A igreja já está no céu, capítulo 9, verso 6. Tem milhares de cristãos então lá. Então você não conhece o pós-tribulacionismo. Conheço, a igreja já está lá. Porque no pós-tribulacionismo, pastor Fábio... Não tem crente não, pastor? Calcanhar de Aquiles. Pastor, tem crente no céu não? Pós-tribulacionismo. Tem crente no céu não? A igreja não entra no céu, sabe por quê? É um bate e volta. Apocalipse pastor, capítulo 19. Tem igreja no céu não? O senhor não está me respondendo? Não, só uma pergunta. Tem crente no céu ou não? Oi? Tem crente no céu agora ou não? Salvo em Cristo? Em Cristo tem ou não tem? Com certeza. Então pronto, a igreja já está lá, está respondida. Mas a igreja não entra no céu, a igreja é arrebatada. A igreja está lá e não entra lá? Então na sua concepção... Como que a igreja está lá e a igreja não entra lá? Já tem crente lá e a igreja não entra lá? Com muito respeito, eu não quero ser pedante. Sim, pastor, mas o senhor consegue provar em Apocalipse capítulo 19 a igreja entrando no céu? A igreja estará onde Cristo estará. Já a gente dá continuidade a essa conversa. E os 10 dias de grande tribulação? Deixa eu jogar água. Não, deixa o Israel falar um pouquinho. 10, o pastor ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não tem como explicar 10 dias de tribulação, sendo que o 3:10 é para o futuro, o 2:10... Pastor Aleph, só um momento, por gentileza. É que porque por corte dele fica bom, mas eu preciso falar. Não é corte não, pastor, a gente já volta. É que se o senhor permitir, é que o senhor começa a intercalar e quando eu intercalo, o senhor não gosta. O problema é esse. Mas tranquilo. O senhor está respondendo as perguntas.